Deixa eu fazer uma oração inicial. Ok, Sani. Santo Pai Jeová, chegamos humildemente à tua presença, primeiramente para agradecer esse estudo que nós vamos fazer agora, que já que o Senhor continue estudando, continue progredindo em sentido espiritual, que ele possa entender cada vez mais os teus propósitos, que é um Deus maravilhoso, que está dando oportunidade a todas as pessoas de aprender, porque sabemos que vivemos nos últimos dias, mas e que busca novos discípulos, e que realmente ele possa vir a entender e compreender todas as mensagens que nós estudamos aqui. Que nós possamos ter um bom estudo. Tudo que pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então pode ler. Começa lendo do 1 até o 10. Já está dando. JW Library. Aí eu vou aqui, biblioteca, Bíblia Online, Bíblia de Estudo. Pronto, agora eu vou para Mateus, capítulo 8. Bem, agora eu sei que eu estou nele. Capítulo 8 de Mateus. Depois que ele desceu do monte, né, aqui? Peraí, deixa eu voltar, porque eu tava... Isso. Pode continuar. Até o 10. Depois que ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então o leproso chegou e se curvou diante dele, dizendo: Senhor, se apenas quiser, pode me purificar. Assim ele estendeu a mão e tocou no homem, dizendo: Eu quero, seja purificado. Ele foi imediatamente purificado da lepra. Jesus lhe disse então: Tenha cuidado de não contar nada a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça a dádiva que Moisés determinou em testemunho para eles. Quando entrou em Cafarnaum, um oficial do exército se aproximou dele, suplicando e dizendo: Senhor, meu servo está de cama em casa, com paralisia e está sofrendo terrivelmente. Ele lhe disse: Quando eu chegar lá, vou procurá-lo. O oficial do exército respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto, mas apenas diga a palavra a meu servo e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E diga a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E o meu escravo, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, em ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Isso. Até aí. Qual é a essência desse texto que você leu desses primeiros capítulos? Que Jesus, após descer do monte, onde ele fez o seu primeiro sermão, ele, quando estava caminhando, foi abordado por duas pessoas, né? Um leproso e um oficial. E ambos estavam pedindo a ele que fizesse curas, né? Um era pedindo a visão dele, né? Para ele enxergar, voltar a enxergar.
Isso, era lepra. E ele pediu, se bastasse ele tocar nele, a lepra dele seria curada. Bastasse tocar, porque Jesus era tão poderoso que disse a ele que ele queria que ele ficasse curado. E com isso, imediatamente, ele ficou curado. Aí ele mandou que ele se apresentasse ao sacerdote lá para primeiro ficasse calado, não falasse a ninguém, né? E logo a dizer, fazer era uma obrigação que eles tinham quando recebesse algum benefício, se apresentar perante o sacerdócio daquelas congregações lá. Isso Eles mesmo. testemunham para Você já foi no ponto principal, que eu ia perguntar por que ele tinha que se apresentar ao sacerdote, né? Mas você já respondeu, né? E depois o soldado, né? E no soldado era um chefe de alta patente do exército, né? Que estava com o filho dele doente e pediu a Jesus que fosse lá para fazer com que o filho dele voltasse, que estava passando mal. Aí Jesus até disse, se protelou que deixasse para depois, que quando ele chegasse lá, que iria lá. Mas ele disse, não, mas o senhor pode fazer isso logo, porque o senhor tem condições, que eu sou chefe de soldados, tal, quando eles mandam fazer as coisas, eles fazem. E se o senhor pelo menos disser qualquer palavra, tenho certeza que meu filho pode ser beneficiado, né? Pode ser curado. E Mas qual é a Jesus essência aí? Qual é a essência desse soldado aí, do exército, o oficial do exército? Qual é? Porque você veja bem, não era não era para o filho, não. Ele disse assim, ó, dizendo-lhe, Senhor, meu servo está na cama com paralisia e está sofrendo terrivelmente. Ele tava se compadecendo de quem? era um dos seus soldados, né? Seus soldados. Um servo dele, um servo. Ele não disse nem o meu soldado. Um servo dele, Sim. É, né? eu entendi aqui, filho, Não, ele disse, meu servo está na cama com paralisia, está sofrendo terrivelmente, né? Aí mostrou o que Jesus quis dizer. Aí Jesus mostrou aos seus discípulos o quê? Para eles. que o homem estava com muita fé, né? E isso, ele ouviu, né? Porque os milagres que Jesus vinha fazendo, vinha percorrendo, né? Os lugares e tudo, né? Então ele ouviu, né? Aí tanto que ele disse assim, né? Quem sou eu para receber você em minha casa, né? Eu tenho vários soldados à minha disposição. Se eu quiser que ele diga para ele ir, ele vai. Se ele quiser que ele venha, né? Então a fé que ele tinha em Jesus, né? Então ele disse para Jesus: se você quiser que ele seja curado, ele será curado. Não precisava nem ir lá, né? Foi, entendeu? Realmente. E aí ele disse que queria que o filho dele fosse curado e assim foi, né? É isso. Continue a leitura aí. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade. Em ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu lhes digo que muitos irão do leste e do oeste e se recostarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
ao passo que os filhos do reino serão lançados na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Jesus disse então ao oficial do exército: vá, que lhe aconteça segundo a fé que você mostrou, e o servo foi curado naquela hora. Tá vendo, Jackson? Quer dizer, Jesus não precisou nem ir lá, né? A fé dele era tão grande que naquela mesma hora o servo dele foi curado. Ô, Sani, e aqui, quando essa passagem que ele diz aqui, mas eu lhes digo que muitos virão do leste e do oeste e se recostarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu não entendi essa parte. Porque Abraão, Isaque e Jacó era no reino dos céus, e o reino não vai ser aqui na terra? Como é que seria lá nos céus? Você vai entender mais para frente. Aí você está querendo adiantar o carro. Continue a leitura que você vai entender. Tudo bem. E ao passo que os filhos do rei serão lançados na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes. Jesus disse então ao oficial do exército: vá, que lhe aconteça segundo a fé que você mostrou. E seu servo foi curado naquela hora. Então, realmente, o pedido dele foi alcançado pela fé que ele teve em Jesus, não é isso? Isso, Jesus não precisou nem ir lá, né? Não. É o poder do Todo-Poderoso, né? E aí, continua? Pode continuar. No 14 até o quanto? Pode ir até o 20. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste de cama e com febre. Então tocou na mão dela e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Depois de anoitecer, levaram-lhe muitas pessoas possessas de demônios, e ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta. Ele mesmo levou nossas doenças e carregou nossas enfermidades. Quando Jesus viu uma multidão ao seu redor, deu ordem de passar para outra margem. E o escriba se aproximou e lhe disse: Instrutor, eu o seguirei para onde quer que o Senhor vá. Mas Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Pronto. Qual é a essência agora aí? O que você aprendeu? Aprendi aqui que ele, prosseguindo a viagem dele, ele foi na casa de Pedro. Lá a sogra dele estava com febre, doente, né? E ele apenas tocou na mão dela e ela voltou e ficou normal e começou já a servir Jesus. Ficou curada imediatamente. Não é isso? Isso. E logo depois, outras pessoas doentes procuravam ele, né? Durante o tempo que ele passou lá, o resto do tempo que ele passou lá, e as pessoas curadas, vários tipos de doença, e ele curou a todos, né? Os que estavam doentes. Isso aí era um cumprimento de profecias do profeta Isaías e de outros, que ele levou as doenças e carregou as enfermidades humanas, né? Isso, era uma profecia que iria acontecer, né? E realmente Jesus passou, né, por toda aquela região, curando, né?
tirando a enfermidade, expulsando demônios, né? Cumpria a profecia que Isaías tinha dito, né? Da época dele. E aí, isso aí começou a chamar, né? Muita atenção das pessoas, né? No geral. E tanto que Jesus avistou, né? Ao redor dele, uma grande multidão, né? Verdade. Aí aproximou-se dele um escriba, né? E aí esse escriba queria acompanhar Jesus, né? Ele disse assim, né? Para onde tu for, eu irei. Diga, eu irei contigo. Mas qual foi a resposta de Jesus para ele? Ele falou que as aves dos céus tinham ninho, mas o filho do homem não tinha onde deitar a cabeça. Aí ele deu uma ordem que para seguir ele, primeiro ele deveria ir lá enterrar o pai dele, né? Aí Isso. Jesus, Jesus disse que Não, o escriba queria seguir Jesus, né? Ele queria seguir Jesus. Diga, para onde tu for, eu irei. Aí ele disse, olha, eu não tenho, as aves têm até ninhos para voltar e deitar. Eu não tenho nenhuma pedra para deitar. Quer dizer, ele não disse que não tinha nem lugar morada. nenhum para se esconder, né? Ele estava fazendo a obra dele. Mas aí ele disse assim para Jesus: deixe somente eu enterrar meu pai. Aí qual foi a resposta de Jesus para ele? Que deixasse que os mortos enterrassem os mortos, seus mortos. Entendeu? Eu não entendi por que aí os mortos enterrassem seus mortos. Não era comum o ser humano enterrar os mortos? Não. E por que, para seguir Jesus, O que ele. permitiu que ele enterrasse o pai dele primeiro? Eu acho que Exato. ele está dizendo aí para, primeiro, deixasse que o pai dele morresse, que depois que ele cuidava do pai, e que assim que o pai dele morresse, ele iria seguir Jesus. Não seria assim, não? Não, não. Lembra quando Jesus começou seu ministério? O que estava fazendo os primeiros discípulos de Jesus? Estavam pescando. Aí ele disse o quê? Largasse tudo e lá e seguisse ele. E seguisse ele. Ele disse, não, deixa eu primeiro pescar primeiro e abastecer a minha família de peixe, depois eu vou seguir o senhor. Ele falou isso, eles largaram tudo e foi, não foi? Imediatamente. Pois é. Então, a preocupação desse escriba era que o pai provavelmente estaria doente, né? Então ele queria só enterrar o pai, esperar o pai morrer, enterrar e depois seguir Jesus. Aí Jesus disse assim, que a obra mais importante é o que ele estava fazendo. Não era enterrar o pai, entendeu? Então ele disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. Porque tinha um E aí serviço quer, mais... e aí quer Hum? dizer o quê? Que os mortos enterram os mortos. Significa o quê? Porque, na realidade, é o seguinte, né? As pessoas que não estão seguindo Jesus, não estão fazendo a vontade de Jeová, é como se elas já estivessem mortas, né? Se elas não querem fazer a vontade de Jeová, correto? Elas estão tendo a oportunidade de fazer a vontade de Jeová, certo? Mas se elas não querem, não é como se ela estivesse morta, Ah, é. nós somos pecadores, não somos? Como? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, correto? Correto. Então, a qualquer momento, a gente pode morrer, não pode?
Qualquer momento. E muitos daquela época, né, não ligavam para o que Jesus estava ensinando. É como se ele ligasse, né? Então, para Jesus, é como se ele já estivesse mortos. Entendeu? Então, deixa os mortos que enterrem os mortos. A preocupação maior de Jesus era que o escriba fosse logo com ele pregar. Entendeu? Era a coisa mais importante do que esperar que algo aconteça, entendeu? Nós não podemos esperar que algo aconteça para poder fazer a vontade de Jeová. Mas Jesus foi quem botou dificuldade logo no começo, que ele disse que quando ele se ofereceu para seguir Jesus, aí ele disse que não teria, que ele não tinha para onde ir, não tinha morada fixa, nada, né? E o cara de imediato disse que quando ele disse que seguisse ele, e largasse tudo e seguisse, ele disse, então deixa o pai. Aí, na verdade, esse pedido que ele fez, ele estava tentando, na minha opinião, sepultar o pai dele para depois seguir Jesus, porque foi Jesus quem falou que não tinha morada, que os passarinhos tinham ninho e tal, e ele não tinha nem onde colocar a cabeça dele. Então, Jesus deu uma negativa. Você não entendeu. Jesus quis mostrar para ele o que era mais importante. Entendeu? Ele quis dizer o seguinte, que os passarinhos têm aonde voltar para dormir, certo? Porque ele faz o seu ninho, correto? Mas ele não tinha nem aonde encostar a cabeça. Porque para Jesus não era importante uma casa, ter bens materiais. O que era importante para Jesus era a pregação que ele estava fazendo. Entendeu? Então, ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, certo? Pregando, curando, expulsando demônios. Logicamente que Jesus comia, logicamente que Jesus descansava junto com seus discípulos, entendeu? Mas eles não tinham. Onde eles chegavam, aí alguém convidava para eles entrar, ofereciam uma refeição, entendeu, Jackson? Então, para ele, Jeová fornecia as necessidades dele a hora que ele precisasse. Entendeu? Então, você não vai, por exemplo, se preocupar, por exemplo, com bens materiais numa altura onde você está vendo o Armagedon próximo de destruir tudo. Não, eu entendi particular, mas eu estou indo aqui na literalidade do texto, que um escriba, ele se aproximou e disse, instrutor, eu o seguirei para onde quer que o senhor vá. Quer dizer, ele estava disposto a seguir Jesus. É isso, ele estava disposto a seguir Jesus. Ele estava disposto a seguir Jesus, mas ele impôs uma condição. Qual era a condição que ele impôs? Deixa eu enterrar primeiro meu pai, depois eu sigo. Foi. Aí Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os mortos. Para que se preocupar? Então, entendeu? Tá entendi. Não é que ele não é que ele não ia ter consideração para uma pessoa que morreu, entendeu? Não é isso, não. Ele quis mostrar para ele a importância do trabalho que ele estava fazendo. Então, se ele queria seguir Jesus, ele tinha que deixar tudo para trás e seguir Jesus. Okay. Não é verdade? É verdade. É porque quando ele disse que largava tudo aqui, aí Jesus responde, Jesus disse assim, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninho,
mas o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Quer dizer, não era para ele acompanhar ele. E Jesus quis dizer que não tinha abrigo para ele, não tinha vida boa para ele, era desconfortável, né? Aí vem, então outro discípulo me disse, aí já não foi o mesmo. Por isso que eu estou fazendo aqui confusão, porque no primeiro, Jesus disse que não tinha onde morar para o escriba. Mas então, outro discípulo lhe disse, Senhor, permita-me primeiro ir enterrar meu pai. Já foi outra pessoa, não foi o escriba. Entendeu? Aí Jesus diz, Jesus lhe diz, continue a me seguir desde que os mortos enterrem seus mortos. Foram duas pessoas diferentes aí. Mas na mesma ocasião. Na mesma ocasião. Então, na verdade, o primeiro não seguiu ele porque Jesus negou a ele a possibilidade dele seguir de imediato. Não negou a ele. Ele só disse que se ele fizesse isso, que ele não poderia se preocupar aonde dormir, certo? Porque ele não tinha. Então ele tinha que saber. Já foi outro. Já foi outro. Aí já foi outro. O escriba, quando ele disse para ele que, olha, ele disse assim, ó, Jesus disse, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde deitar a cabeça. Então ele quis dizer para ele, ó, se você me seguir, você vai estar na mesma condição minha. Entendeu? Isso. Entendeu? Mas aí outro, aí a outra aí resposta. Sim, outro discípulo. Isso, outro discípulo. Aí ele disse, Senhor, permita-me enterrar meu pai. Aí ele disse, continue a me seguir e deixe que os mortos enterrem os mortos. É por isso que eu estava fazendo a confusão, que era um só, mas são dois. Então está claro agora. Mas na mesma ocasião, entendeu? Na mesma ocasião. Nesses dois relatos aí de Jesus, falando com essas duas pessoas, ele só quis mostrar a importância do trabalho que ele estava fazendo. O que era mais importante? Era ter um lugar para deitar e dormir, ou era enterrar as pessoas parentes? Certo? Então ele disse, olha, deixe que os mortos enterrem os mortos e continue me seguir. Continue fazendo o que eles estavam fazendo. Entendeu? Entendi. O certo é largar qualquer coisa para servir ao Senhor em primeiro lugar, depois as coisas terrenas. Depois as coisas serão acrescentadas, né? Jesus nunca passou fome, Jesus sempre teve o que vestir, os discípulos sempre comeram, sempre tiveram o que vestir, entendeu? Então Jeová sempre supria eles no momento que eles precisavam, entendeu? Por exemplo, quando Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, foi porque ele queria jejuar, certo? Tanto que os discípulos não foram com ele foi sozinho, certo? Certo. Só para você poder entender, entendeu? Ele não passou fome, não. Você lembra que nós lemos no relato onde fala que Jeová não alimenta os pássaros que voam no céu? As pombas, as andorinhas. O que vale 2 pardais? Será que vale mais 2 pardais do que um ser humano? Não. Então, se Jeová alimenta eles, vai alimentar nós também, né? Isso. Verdade. Como ele alimentou a multidão de 5 mil, mais de 5 mil pessoas, né, que estavam reunidas durante o sermão. Num casamento.
Não, É? onde ele a multiplicação dos pães que ele dividiu, que as pessoas estavam com fome há 3 dias sem comer, e ele pegou os peixes e os pães e multiplicou, né? Isso. Agora continue a leitura aí do 23 até o final. Ele entrou num barco e seus discípulos o seguiram. Levantou-se então uma grande tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Mas ele estava dormindo. E eles foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, pois estamos prestes a morrer. No entanto, ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo, homem de pouca fé? Notebook agora. Veja aí se consegue me ver. Vê se consegue me ver agora. Lei dos profetas querem dizer. Pronto. Né? E as pessoas vão deixar de sofrer como vem sofrendo, né? E o propósito de Jeová vai se cumprir na terra como está se cumprindo no céu. Isso foi no primeiro século. Jesus conviveu com esses falsos profetas, falsos pastores, os fariseus, saduceus, né? Aquele chamou de vibra, de hipócritas. O povo ouvia essas pregações e esperavam que naquele século ainda, com Jesus ainda reinando, porque ele anunciava o rei, tudo isso fosse resolvido, porque seria estabelecido o reinado ainda naquele tempo, que o povo esperava o reinado naquela época. Quantas gerações se passaram dentro dessa expectativa e os pastores se multiplicaram tanto que dominaram o mundo inteiro. E as leis do homem não refrearam isso. Nem o trabalho das testemunhas de Jeová e das congregações que praticam o bem através da palavra. Então, quer dizer, até quando isso vai acontecer? Até quando? Que nem Abacuque mesmo falava. Por que, meu Deus? Por que isso não prospera assim? Não é? Então, a gente está vendo que está para acontecer, pode ser até agora, pode ser amanhã, mas isso a gente já pensava há muito tempo atrás. Entendeu? Isso, eu entendi. Então, quer dizer, entra geração, passa geração, a de hoje, a de amanhã, e esses homens não são punidos aqui na Terra, e a única esperança de punição é na vida espiritual, com o estabelecimento do reino milenar. Porque, se depender da justiça humana, vai aumentar cada vez mais. É isso que eu vejo e, de certa forma, me revolta em ver tudo isso acontecer dessa forma dentro dos princípios da impunidade. Mas, Jackson, você tem que parar e pensar o seguinte: quem determina o dia é quem? O dia do julgamento, o dia do julgamento final. Quem é que determinou esse julgamento? Foi quem? Foi Jeová. Pois é. Então, só ele sabe o dia. Ele disse, nem o filho sabia. Possa ser que Jesus hoje já sabe, certo? Jesus já veio na terra, já cumpriu seu papel e já foi empossado rei. Ele já está reinando no céu, certo? Desde 1914.
Ele disse, essa geração, olha, 1914, essa geração de modo algum passará. Passará o que digo assim, que essas coisas ocorram, o julgamento de Jeová. E se você perguntar quantas pessoas tem da geração de 1914? Tem poucas. Pois é. Então... Porque meu pai mesmo era de 1910, já morreu. Pois Minha é. mãe em 1937, está com 93 anos. E Pois é. o limite da idade humana é até 120 anos, que está escrito na palavra. O homem mais velho do mundo tem 115 anos. Pois é. Mas, quando se fala assim, da geração de 1914, né? Vamos dizer assim, né? A geração de 14. Vamos dizer aí que pegue o filho, o neto, certo? A gente não sabe quanta a linhagem da geração de 14, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o tempo de julgamento de Jeová está próximo, já está bem pertinho. Então, cabe a ele, o dia que ele vai fazer isso, só cabe a ele. Não cabe a nós. Eu pedi a ele para acontecer logo. Isso. O que nós temos que entender é que Jeová está dando tempo, ele já estabeleceu o dia, mas até aquele dia chegar, nós temos que mais pessoas virem se arrepender e conhecer a vontade dele. Porque não chegou ainda o anunciamento de julgamento. Por enquanto, como eu expliquei para você no estudo passado, nós estamos pregando as boas novas. Porque se eu estivesse pregando, anunciando para as pessoas agora a pregação de julgamento, então eu não estaria tendo essa conversa com você aqui, falando para você assim, ó, Jackson, Jeová vai transformar essa terra aqui num paraíso. Todas as pessoas hoje que sofrem, que falecem, morrem, vai ser ressuscitado, certo? Eu estaria dizendo para você assim, Jackson, Jeová já está trazendo julgamento. Não dá mais para você. Entendeu? Essa é o que nós vamos fazer. Dizer para a pessoa, olha, eu estive aqui na sua casa e lhe avisei que era para você aprender. Agora é tarde. Jeová está trazendo aqui agora é o julgamento para você. Isso é questão de dias para acontecer. Entendeu? O julgamento de Jeová. Seres humanos, quem vai é Jesus Cristo. Não é julgar. Nós vamos anunciar isso, que haverá o dia do aviso. Entendeu? Por exemplo, nós sabemos que não chegou ainda essa época, ainda. Nós estamos pregando. Nós todos os dias no estudo, para lá, assim como eu estou fazendo com você aqui, todos os dias é feito isso. Entendeu? E já está anunciado congresso para 2021 e 22. Já está anunciado a comemoração, como você viu, a comemoração de 2021, 2022 e 2023.
Você viu ontem lá anunciado. Eu vi lá a programação. Mas isso não quer dizer que nesse meio termo, nesses 3 anos, Jeová não traga o julgamento dele. Por quê? Porque nós podemos fazer alguma reunião, uma comemoração por telefone. Né? Nós fizemos esse ano por telefone. A comemoração foi feita pelo Zoom. Entendeu? Foi feito pelo Zoom. Eu acredito que até o último dia que nós estivermos aqui na Terra, aqui antes da vinda de Jesus, porque ele está chegando mesmo, na minha opinião, a gente deve praticar todo o bem possível, seguindo o que ele recomendou, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a Deus, como Jesus resumiu, praticando os 10 mandamentos dentro do possível, entendeu? Porque para mudar o ser humano não muda não tem mais jeito não, está perdido, não tem jeito não. Essa juventude agora é a pior safra que está acontecendo. Não tem recuperação para o homem, não, Sueli. Tem. Não, o pai, quando vê um filho indo para o caminho mal, ele não vai chamar o filho, não vai aconselhar para ele sair daquele caminho. Então, a mesma coisa somos nós, né? Nós estamos vendo as pessoas seguindo um caminho que não é o correto. Nós não vamos alertar ela? Vamos sim. Vamos alertar todas as pessoas. Não, isso é dever de cada um. Alertar, mas eu digo é a receptividade das pessoas. Não querem, não. Não quer mudar, não. A gente chama uma pessoa para estudar, não quer. Quer ler a Bíblia, não quer. Agora, se chamar para uma festa, para um rola-rola aí, é ligeirinho. Isso é verdade que você falou. Agora, uma coisa, nós ficamos até surpresos, sabe, Jackson? Com essa pandemia, o que pessoas começaram a assistir a reunião foi assim, dobrou a reunião. Por exemplo, assistência às reuniões, pessoas que nunca tinham assistido e passaram a assistir. Entendeu? Mas é como você falou, essa geração aqui é uma geração que está corrompida. Não tem mais jeito. Né? Está complicado demais. Está complicado demais. Não tem mais o que fazer. Não, está difícil. Está difícil. Eu acho quase impossível. Porque o problema é que conseguiram atingir as famílias, toda a mídia que foi montada para trazer todo tipo de programas que desvia do caminho a formação familiar. As crianças foram criadas distantes dos pais, no sentido do aprendizado da palavra de Deus. Quando o pai é achegado, ela não quer se achegar. E quando ela começa, logo, logo é desviada de uma forma ou de outra. E o mundo só ensina o que não presta. Então, quer dizer, o pai hoje, se vai chamar o filho, é perigoso o filho até querer bater no pai. Se o pai exigir dele participar do estudo que eu lhe falei. Se dependesse de um filho meu, para eu ter um conselho, bom conselho, se eu tivesse numa congregação como a das Testemunhas de Jeová, jamais eu seria um ancião. Porque meus filhos não querem nada com a palavra. Há muito tempo que eu convido, mas não querem.
Entendeu? Eu vou fazer o quê? Então, quer dizer, a gente tem uma esperança. E a idade vai chegando e está vendo que eles não se achegam, a esperança vai morrendo de uma forma ou de outra. E a gente sofre com isso. Entendeu? Não, eu entendi, Jackson. Só que é o seguinte, né? A coração de gente é terra que ninguém vai. Só vai quem? Só vai Deus, né? Então, a Bíblia fala o seguinte: nós plantamos, certo? Mas quem faz crescer é quem? Jesus. Jeová e Jesus é que faz crescer. Eles é que tem um trabalho. Ele é que rega, é que faz crescer. Né? Isso, entendeu? Então, às vezes, a gente fala assim, aquela pessoa não quer nada, não sei o quê. E, de repente, muda de atitude e passa a aprender. Isso não é regra geral, não, entendeu? A regra geral, como você disse aí, o mundo está corrompido. Nós não se misturamos com política, mas eu vou citar um exemplo aqui, né? Um exemplo aqui para você. Uma ministra de um governo chegar ao ponto de dizer assim, olha, menino veste roupa de menino e menina veste roupa de menino e menina. Quer dizer, ela está trazendo os valores que a família perdeu. Porque quem é homem quer ser mulher. E que quem é mulher está querendo ser homem. Quer dizer, Inverter os valores. Quer dizer, aí a mídia cai matando em cima os direitos humanos e não sei o que lá mais. Quer dizer, hoje a juventude vai para a faculdade. O senhor faz uma oração, por favor. Santo Pai, Jeová, chegamos humildemente à tua presença através de seu filho, primeiramente para agradecer a oportunidade que nós estamos tendo agora de fazer o estudo, eu mais Jackson, e que nós possamos tirar um bom proveito do que nós vamos estudar agora. Sabemos que todo o conhecimento que nós tivemos através da tua orientação, através da orientação do teu filho, é benefício. Que Jackson continue cada vez mais progredindo em sentido espiritual e possamos ter um ótimo estudo. Tudo que agradecemos em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Eu só abri aqui.